Abril de 1945. Norte da Itália. Nas posições fortificadas de Montese, soldados alemães da 148ª Divisão de Infantaria observavam através de seus binóculos algo inusitado, bandeiras verde e amarelas tremulando ao vento a quilômetros de distância. Muitos riram, outros simplesmente balançaram a cabeça em descrença. Brasileiros, tropas vindas da América do Sul, de um país tropical sem tradição militar europeia, de um exército que nunca havia enfrentado o rigor de uma guerra moderna. Para os veteranos alemães entrincheirados naquelas montanhas, aquilo parecia quase uma piada de mau gosto. Haviam lutado em Stalingrado, na Normandia, em Monte Cassino, conheciam o peso das botas russas, o fogo implacável dos americanos, a tenacidade britânica. Mas brasileiros, a reputação que os precedia era de inexperiência absoluta, e não era só entre os alemães que essa percepção existia. Mesmo entre os próprios aliados, havia ceticismo. Quando os primeiros escalões da Força Expedicionária Brasileira desembarcaram na Itália em julho de 1944, eram vistos como novatos, soldados que precisariam ser treinados, orientados, protegidos. Muitos vinham de regiões rurais do Brasil, caboclos que nunca haviam visto neve, que desconheciam o frio cortante dos Apeninos, que seguravam fuzis americanos pela primeira vez apenas semanas antes. Os comandantes alemães analisavam relatórios de inteligência. A FEB tinha cerca de 25 mil homens, organizados sob comando americano, equipados com material dos Estados Unidos. Eram, na prática, uma força auxiliar, uma peça menor no tabuleiro da guerra. Não representavam ameaça real para as linhas defensivas alemãs que haviam segurado o avanço aliado por meses, mas algo que os alemães não sabiam e que descobririam da pior forma possível é que subestimar aqueles homens seria um erro fatal, porque em 14 de abril de 1945, quando as primeiras granadas de artilharia começaram a cair sobre Montese, não eram mais apenas soldados brasileiros avançando pela encosta, eram homens que já haviam provado seu valor em Monte Castelo, que haviam sangrado na neve, que carregavam nos olhos não a inexperiência dos recrutas, mas a determinação silenciosa de quem tinha algo a provar ao mundo. Montese não era apenas uma cidade, era uma fortaleza natural. Um burgo medieval empoleirado nos contrafortes dos Apeninos, a 58 quilômetros de Bolonha, cercado por bosques antigos, rios serpenteantes e encostas íngremes que transformavam cada metro de avanço em uma provação. A topografia sozinha já seria desafiadora, mas os alemães haviam transformado aquilo em algo muito pior. Ali passava a linha gótica, o último grande sistema defensivo alemão no norte da Itália. Quilômetros de trincheiras, bancas de concreto, campos minados, arame farpado e posições de artilharia cuidadosamente calibradas para cobrir cada ângulo de aproximação. Era uma muralha de fogo e aço que havia segurado o avanço aliado por meses. E quando essa linha começou a ceder em outros setores, os alemães recuaram para uma segunda posição ainda mais ao norte, a linha Genghis Khan. Uma defesa que não foi planejada, mas que se formou naturalmente conforme as tropas nazistas se reorganizavam. E Montese estava exatamente no ponto de encontro dessas duas linhas. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã, comandada pelo general Otto Fretter Pico, ocupava a região. Eram veteranos experientes, endurecidos por anos de guerra, que conheciam cada pedra, cada curva, cada linha de visão daquelas montanhas. Eles dominavam o terreno. Suas peças de artilharia estavam posicionadas nas alturas, prontas para despedaçar qualquer força que ousasse subir as encostas. Suas metralhadoras cobriam os acessos. Suas minas esperavam enterradas sob a terra congelada. Para os planejadores aliados, Montese era um osso duro de roer. A 10ª Divisão de Montanha Americana havia tentado abrir caminho em fevereiro, conquistando Monte Belvedere e liberando Iola, mas Montese continuava firme. Era uma posição dominante. Quem controlasse aquela cidade controlava o vale, e quem perdesse Montese perderia a chave para toda a região. Os alemães sabiam disso.
Por isso resistiam, contudo, quando a missão de tomar Montese foi designada à Força Expedicionária Brasileira em abril de 1945, muitos comandantes aliados balançaram a cabeça. Era uma tarefa brutal. A conquista exigiria um ataque frontal contra posições fortificadas em terreno montanhoso, sob fogo de artilharia pesada, atravessando campos minados, enfrentando tropas veteranas entrincheadas. O tipo de operação que geraria baixas massivas. O tipo de batalha que poucos exércitos conseguiriam vencer. Mas os brasileiros não recuaram, porque em 14 de abril de 1945, às 9h35 da manhã, o 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, o Regimento Tiradentes, começou a subir a montanha. Às 9h35 da manhã de 14 de abril de 1945, o silêncio dos Apeninos foi rasgado pelo estrondo da artilharia. Granadas brasileiras começaram a cair sobre as posições alemãs em Montese, preparando o terreno para o que viria a seguir. 2 quilômetros atrás das linhas, o general Mascarenhas de Moraes observava através de binóculos tenso. Ele sabia o que estava em jogo. O 11º Regimento de Infantaria, o Regimento Tiradentes de São João del Rei, estava prestes a enfrentar o combate mais brutal de toda a campanha da FEB na Itália. A formação de ataque estava clara. No centro, o 3º Batalhão avançaria rumo a Cerreto, Paravento e Montelo, o coração da ofensiva. À direita, o 2º Batalhão cobriria o flanco. À esquerda, o 1º Batalhão completava a linha. 3 batalhões, milhares de homens, subindo encostas íngremes sob fogo inimigo. Era guerra de infantaria na forma mais crua, sem blindados para apoiar, sem aviões cobrindo diretamente. Apenas homens, fuzis e coragem. Às 13h30, o ataque principal começou e os alemães estavam esperando. Foguetes vermelhos subiram ao céu, o sinal de alerta nazista. Em segundos, a artilharia alemã respondeu. Não foram disparos isolados. Foi uma barragem compacta, densa, ensurdecedora. Granadas de 88 milímetros explodiram nas encostas, levantando terra, estilhaços e corpos. Os soldados brasileiros se jogavam no chão, tentavam se proteger atrás de rochas, de árvores, de qualquer coisa. Mas não havia para onde correr. O fogo era preciso demais. Os alemães conheciam cada metro daquele terreno. À frente da 2ª companhia estava o tenente Ari Hauan, um jovem oficial de Santa Catarina com apenas 23 anos. Ele comandava o pelotão que seria lançado primeiro contra as defesas de Montese, quando sua tropa ultrapassou a crista e começou a descer em direção à cidade. Foi recebida por uma tempestade de aço. Metralhadoras MG-42 alemãs, capazes de disparar 1.200 tiros por minuto, varreriam as encostas. Morteiros despejavam projéteis sobre os brasileiros, e então veio a barragem de artilharia. Uma cortina de fogo que cortou cabos telefônicos, isolou pelotões inteiros e colocou homens fora de combate antes mesmo de chegarem perto do inimigo. Mas Ari não parou. Ele sabia que hesitar significaria morte. Então avançou. Seus homens o seguiram, correndo, se arrastando, atirando, gritando, conquistaram terreno palmo a palmo. E quando finalmente chegaram às orlas sudeste de Montese, onde as casas de pedra ofereciam alguma cobertura, Ari liderou um pequeno grupo para assaltar uma posição alemã fortificada. Foi ali, em combate corpo a corpo, sob fogo cruzado de metralhadoras e rifles, que um tiro alemão o atingiu, mortalmente. O tenente Ari Hauan caiu ali, aos 23 anos, liderando seus homens até o último segundo. Ele foi o primeiro oficial brasileiro a morrer em Montese, não seria o último. Enquanto isso, outro pelotão enfrentava um pesadelo diferente. Avançaram até serem detidos por algo invisível, mas mortal, um campo minado. Minas antipessoal alemãs Schumann 42, enterradas sob a terra esperando. Um passo errado e a explosão arrancava pernas, despedaçava corpos. E enquanto os soldados tentavam identificar o campo minado, a infantaria alemã os batia com fogo constante. Presos entre minas e balas, aqueles homens viveram o inferno. Alguns conseguiram identificar os explosivos e marcar caminhos seguros. Outros não tiveram essa sorte.
Ao final do primeiro dia, 14 de abril, as encostas sudoeste de Montese estavam sob controle brasileiro. A infantaria alemã, desnorteada pelo avanço brutal dos pracinhas, havia recuado deixando mortos e 8 prisioneiros para trás. Mas o custo foi alto. 4 baixas brasileiras naquele primeiro dia, 1 morto, 3 feridos. Números pequenos no papel, mas cada um daqueles homens tinha um nome, uma história, uma família esperando no Brasil, e Montese ainda não havia sido conquistada. A batalha estava apenas começando. Os alemães não aceitariam a perda de Montese sem luta. Na madrugada de 15 de abril, lançaram o primeiro contra-ataque. Infantaria veterana da 148ª Divisão, apoiada por morteiros e metralhadoras, tentou retomar as posições perdidas, mas os brasileiros resistiram. Entrincheirados nas ruínas das casas de pedra, transformaram cada esquina em uma fortaleza improvisada. Cada janela virou posição de tiro. Cada porão abrigo contra granadas. Era combate urbano na forma mais brutal, rua por rua, casa por casa, cômodo por cômodo. A artilharia alemã não dava trégua. Ao longo de 3 dias de combate, entre 14 e 17 de abril, os canhões nazistas despejaram 1.800 projéteis sobre Montese. 1.800. Imagine o estrondo constante, a terra tremendo, prédios desabando, poeira e fumaça cobrindo tudo. Os soldados brasileiros viviam sob um bombardeio quase ininterrupto. Dormiam em porões, comiam rações frias entre explosões, carregavam feridos sob fogo de morteiro e mesmo assim não recuaram. A ordem era clara: segurar Montese a qualquer custo. Porque aquela cidade não era apenas um objetivo militar, era um símbolo. Se os brasileiros perdessem Montese, toda a ofensiva aliada na região estaria comprometida. Então eles seguraram, batalhão após batalhão, companhia após companhia, pelotão após pelotão. Homens de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, Cabo Cruz, operários, estudantes, unidos pelo mesmo propósito, não ceder 1 metro de terreno. E foi ali, naqueles 3 dias de inferno, que nasceu uma das histórias mais controversas da FEB, a lenda dos 3 brasileiros de Montese. Segundo relatos que circularam por décadas, 3 soldados brasileiros teriam resistido sozinhos em uma posição avançada, enfrentando tropas alemãs em número muito superior, até morrerem em combate. Os alemães, impressionados com a bravura daqueles homens, teriam erguido uma cruz de madeira no local com a inscrição Drei Brasilianischen Helden, 3 heróis brasileiros: Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza seriam os nomes gravados na memória. A história se espalhou, virou lenda, inspirou gerações. Mas a verdade histórica é mais complexa. Pesquisas posteriores indicam que essa cruz pode nunca ter existido da forma como foi contada, e os nomes não coincidem com registros oficiais de baixas. O que não significa que atos de heroísmo individual não aconteceram. Aconteceram aos montes. Mas a guerra cria mitos, e mitos às vezes dizem mais sobre o que queremos lembrar do que sobre o que realmente aconteceu. O que sabemos com certeza é que as baixas foram pesadas. Ao final de 17 de abril, quando a batalha finalmente terminou, a FEB havia sofrido 477 baixas na conquista de Montese. 477 brasileiros mortos, feridos ou desaparecidos. Foi a operação mais sangrenta de toda a campanha brasileira na Itália. Mais brutal que Monte Castelo, mais custosa que qualquer outra batalha que a FEB travou. Montese não foi apenas conquistada. Foi arrancada das mãos alemãs com sangue, suor e uma determinação que poucos exércitos no mundo teriam demonstrado. E quando os últimos alemães recuaram, deixando a cidade em ruínas nas mãos dos brasileiros, algo mudou. Os generais aliados que antes olhavam para a FEB com ceticismo agora olhavam com respeito. Porque Montese provou que aqueles homens não eram soldados auxiliares. Eram guerreiros de verdade. 17 de abril de 1945. Montese estava nas mãos da Força Expedicionária Brasileira. As bandeiras verde e amarelas tremulavam sobre as ruínas da cidade.
Os mesmos alemães que haviam rido daquelas bandeiras dias antes agora recuavam em desordem, abandonando posições que consideravam inexpugnáveis. A fortaleza havia caído, e com ela desmoronava toda a linha defensiva alemã no norte da Itália. A conquista de Montese não foi apenas uma vitória tática, foi uma ruptura estratégica. Ao tomar a cidade, os brasileiros romperam simultaneamente a linha gótica e a linha Genghis Khan, as duas últimas barreiras defensivas nazistas na região. Era como derrubar duas muralhas de uma só vez, e quando essas linhas caíram, o caminho ficou aberto. A FEB não parou em Montese, avançou, perseguiu os alemães em retirada, conquistou Zoca, Vidinola, Marano, cidade após cidade caindo nas mãos dos brasileiros. No dia 29 de abril, apenas 12 dias após Montese, a FEB chegou a Fornovo de Taro. E foi ali que aconteceu algo extraordinário. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã, a mesma que defendia Montese, a mesma que havia jurado resistir até o fim, se rendeu, não aos americanos, não aos britânicos, aos brasileiros. O general Otto Fretter Pico entregou sua espada ao general Mascarenhas de Moraes. 14.679 soldados alemães depuseram as armas. Era a maior rendição de tropas alemãs a um comandante estrangeiro em toda a Segunda Guerra Mundial na Itália. E não foi só a 148ª Divisão. Ao longo da campanha, a FEB capturou 20.573 prisioneiros do eixo. 20.000. Deixe esse número afundar. Um exército de 25.000 brasileiros capturou quase o próprio tamanho em prisioneiros inimigos. Isso não acontece por acaso. Isso acontece quando um exército luta com determinação, coragem e habilidade tática. O reconhecimento veio de onde menos se esperava. O general Willis de Krutenberger, comandante do 4º Corpo de Exército americano, ao qual a FEB estava subordinada, enviou uma mensagem que ficaria gravada na história. Ele escreveu: "Só os brasileiros mereceram minhas irrestritas congratulações. Leia isso de novo. Só os brasileiros." Não foram elogios diplomáticos. Foi reconhecimento real, de um general americano veterano que comandava múltiplas divisões para um exército que muitos consideravam inexperiente meses antes. Mas talvez o maior tributo tenha vindo dos próprios italianos. Quando os pracinhas marchavam pelas cidades libertadas, eram recebidos como heróis. Crianças corriam pelas ruas gritando Brasiliane, Brasiliane, mulheres ofereciam flores, pão, vinho. Idosos choravam de gratidão, porque os brasileiros não vieram como conquistadores, vieram como libertadores. Compartilhavam suas rações com civis famintos, tratavam feridos italianos, respeitavam as famílias. E até hoje, 80 anos depois, cidades como Montese, Massarosa e Fornovo de Taro mantêm monumentos em homenagem aos soldados brasileiros que morreram libertando-as. Montese não foi apenas uma batalha. Foi o momento em que o Brasil provou ao mundo que poderia estar à altura das grandes nações, que seus soldados não eram inferiores a nenhum outro exército, que a bandeira verde e amarela merecia respeito nos campos de batalha da Europa. 477 brasileiros pagaram com sangue por essa prova. 433 morreram ao longo de toda a campanha na Itália. Cada um deles deixou para trás mães, pais, esposas, filhos, sonhos. Então, quando você ouvir alguém dizer que o Brasil nunca participou de grandes guerras, lembre-se de Montese. Quando disserem que nossos soldados não eram páreo para os europeus, lembre-se da rendição da 148ª Divisão Alemã. Quando subestimarem a história militar brasileira, lembre-se dos 1.800 projéteis de artilharia que não fizeram os pracinhas recuarem 1 metro sequer. Porque em abril de 1945, nas montanhas geladas do norte da Itália, brasileiros provaram que coragem não tem nacionalidade, que heroísmo não precisa de sobrenome europeu, que uma bandeira verde e amarela tremulando sobre ruínas conquistadas vale tanto quanto qualquer outra. Os alemães riram da nossa bandeira, até os brasileiros chegarem em Montese.
e quando chegaram ninguém riu mais.